Olá, boa tarde. Meu nome é Tiago. Bem-vindos ao Rio Avíssimos, mais uma vez. Hoje um especial. Aproveitamos aqui a paragem para as seleções. Comigo, João Paulo, Daniel, já conhecidos da casa. Uh, Antes de iniciarmos, pedir-vos só encarecidamente que subscrevam o canal. Estariam a ajudar-me imenso. Agradecíamos mesmo de coração que o fizessem. Muito bem. 27ª jornada completada. O Rio Ave ocupa neste momento a 10ª posição do Campeonato Português. Temos 30 pontos. Estaremos a cerca de 3, 4 pontos do nosso principal objetivo, que é a manutenção. Neste momento estamos numa série de 4 jogos sem perder, 3 jogos com vitórias, que foram precedidos de uma série de 6 derrotas. Daniel, achas que ainda vamos a tempo para acabar dentro dos objetivos a que nos propusemos, sendo que os objetivos até, eu estava a pensar nisso, não houve declaradamente a apresentação de um objetivo europeu, digamos. Desculpa, mas os jogadores do Rio Ave várias vezes, nas primeiras semanas, isto é só um empurrão, ou seja, para o Daniel, os jogadores várias vezes, o Vrossai, etc., falaram na Europa, o Polman falaram na Europa, portanto, eles falaram. Desculpa, Daniel. Nada, eu ia dizer isso, ia mencionar isso, mas acrescento também que eu acho que a definição de objetivos também não foi muito clara, ou seja, o que quero dizer é a informação que veio pagar para fora para nós sócios nunca foi muito concisa, nunca foi muito clara, nem foi muito uniforme. Ouvimos os jogadores a falar em Europa, nós, João, tivemos a oportunidade no início da temporada de reunir com a presidente do clube, a Alexandrina, e ela também disse que me deu a entender que até 2028 a Europa a acontecer nunca seria jogado nos Arcos, porque não teríamos estádio para tal, portanto, eu acho que nunca foi muito assumido qual era o objetivo da equipa e, de certa forma, acaba por não ser um compromisso com os adeptos para que mais tarde não possam dizer falaram no oitavo e ficamos em 11º ou ficaram no 10º e atingimos o oitavo. Isto permite que cheguemos ao final da temporada e desde que não deixamos de divisão, permita que se diga que foi uma temporada positiva. Portanto, eu olho acima de tudo para um dado que para mim é relevante, que é o peso orçamental que a nossa equipa tem na Liga Portuguesa. E nós somos a quinta equipa que tem maior orçamento. Uh, eu sei que dinheiro não significa automaticamente um bom rendimento e atingir objetivos, porque senão era fácil pessoas multibilionárias comprarem um clube e serem campeões europeus. Isso nem sempre acontece. Temos o exemplo do PSG que demorou anos e anos, mas a diferença é tão grande que eu acho que posso dizer que estamos aquém daquilo que era o nosso objetivo inicial. Obviamente que vimos uma fase, era mais fácil dizer isto há 4 semanas atrás, quando estávamos numa série de 6 ou 7 derrotas consecutivas, do que dizê-lo agora numa fase em que estamos manifestamente bem. Mas apesar de não ser uma péssima temporada, eu não a consideraria positiva, acima de tudo pelo que aquilo que foi visto até ao jogo do Porto, poderemos falar dessa mudança, e daquilo que representa o investimento que é feito na SAD, pelo segundo ano consecutivo, e que parece-me que o 10º lugar, ou 11º lugar, ou algo muito semelhante, soa-me a pouco, sabe-me a pouco. Não sei se vocês são da mesma opinião. João, não sei se queres responder já Quero boa tarde, diretamente ao Daniel. bom dia, boa noite. Subscrevo muito do que o Daniel diz. Eu como sou um pessimista por natureza portanto, ainda há poucas semanas andava, seria capaz de apostar que íamos descer de divisão. eh, e também já confessei aqui várias vezes que sou aquele adepto que passa do 8 ao 80 muito fácil. Do 80 no sentido, quer dizer, agora estou pessimista e agora já não estou pessimista. Pronto, o futebol também é isto e é esta emoção toda. Ah,
Eu acho que há duas maneiras de, de colocar esta questão. Se íamos descer e já não vamos, excelente, espetacular, estou feliz. Para o ano estamos outra vez na primeira divisão, isso é que importa. Estamos na primeira liga, somos uma das equipas em Portugal com mais presenças na primeira liga. Para o ano voltamos a jogar entre os grandes, fantástico. Isto é uma perspectiva que é a perspectiva de quem faria este programa há 5 ou 6 jornadas, não é? Pronto, como o Tiago disse, com aquelas 6 derrotas. A esta distância, faltando, não se sabe muito bem quanto, mas pronto, certamente 5 pontos serão suficientes, 35, faltando 5 pontos, e isso significando que o Rio Ave vai ficar para aí em 10º, nono. Vamos considerar que foi uma época razoável, porque assim sendo, foi uma época razoável. Porque e agora esta é a parte que eu concordo com o Daniel completamente, quer dizer, houve uma defesa, digamos assim, um abaixamento de expectativas, de certa forma, uma defesa por parte da SAD em não se comprometer com nada, e portanto, ao não se comprometendo com nada, também, na verdade, nós não podemos, não temos nenhuma bitola para nos medirmos. Nós gostaríamos de andar a lutar pela Europa, mas pelo dinheiro gasto lutaríamos pela Europa. O Daniel diz que falou no quinto plantel. Eu acrescento aquela informação que veio a público há umas semanas, há poucas semanas, de que no mercado de inverno nós somos a terceira equipa que mais dinheiro gastou. O que, a ser verdade, e eu custa-me tanto acreditar que seja verdade, nós gastamos mais dinheiro que o Benfica, salvo erro, acho eu, portanto, gastamos mais dinheiro que o Benfica. Uh, Portanto, com o quinto plantel mais caro, com o terceiro maior investimento em janeiro, obviamente que nós teríamos que andar ali ombro a ombro com o Famalicão e com o Gil Vicente, que gastou, o Gil Vicente terá gastado um terço do que nós gastámos. Portanto, uma época, equilibrando as duas coisas, uma época razoável. Bem, é assim, se calhar nós gastamos mais que o Benfica se descontarmos que, ou seja, se não tivermos em conta que o Benfica perdoou ao Besiktas 8 milhões pelo Arthur Koglu, se não me engano, no negócio do Rafa. Mas isso não nos diz respeito. Bem, Pois eu também só sei aquilo que li, e também disse que me gostava a crer que se fosse verdade, mas parece que perdemos aqui o Daniel. Ele deverá já tentar entrar de novo, em princípio. Aqui só 30 segundos para lhe mandar aqui uma mensagem a não, dizer. mas a gente, entretanto, Sim, sim, sim. Não, entretanto, eu ia comentar. Bem, se calhar vocês vão considerar uma chachada o que eu vou dizer, mas eu acho que nós temos. Há três momentos para avaliar. Não é momentos, mas há três perspectivas para ter, na minha opinião. Nós estamos aqui para comentar essencialmente a equipa de futebol profissional da Rio Ave SAD. Como tal, eu acho que a época, sendo que não houveram objetivos declarados, eu não podemos dizer que eles falharam a Europa, mas ao mesmo tempo eh, houveram comunicações oficiais que afirmavam que o objetivo era fazer uma época confortável e não está a ser. Por isso, por si só, já, já se verifica aqui uma falha. Depois temos o Rio Ave Futebol Clube, que está a fazer uma época até bastante positiva. Se pensarmos nas vendas do Cleiton, do André Luiz, se pensarmos que no fecho de contas deste exercício, deste ano, haverá, achamos, ou deveria haver Tiago, dinheiro tu disseste as contas do Rio Ave Futebol Clube? do Rio Ave Futebol Clube na associação aos 20% que detém da SAD. Ah, ok, ok, ok. Ok? Estás a contar com o ovo no cu da galinha, não é? Exatamente. Uh, Agora, eu tenho a equipa de futsal, para já milita ali no primeira divisão, ocupando o quinto lugar, o que é muito positivo. Vamos ao play-off de É apuramento excelente. Para quem subiu divisão este ano, é excelente. campeão. E depois temos a perspectiva mais negativa de todos e que pode influenciar muito o que será do Rio Ave no próximo ano na primeira divisão, que é os outros 80% da SAD. Se falamos de 20%,
por que não falar dos outros 80%? E os outros 80% estão a ter uma época que não está a ser famosa. O Olympiacos, apesar de ter chegado aos oitavos de final, julgo eu, da Champions League, não está a fazer uma excelente época. Acho que já vamos ter Daniel. O, o Nottingham Forest, por sua vez, está a ter uma época terrível também. E eu acho que isto tudo é importante de avaliar para isto na perspectiva do que tem sido esta época do Rio Ave Sado e do. Bem-vindo, Daniel, de volta. E do que será a futura época do Rio Ave. Não nos podemos guiar só por este 10º lugar, 30 pontos, que, como disse inicialmente, é o falhar do objetivo de fazer uma época tranquila, não o tem sido. Uh, e é provavelmente assim, nós tivemos reforços de inverno, já iremos falar disso, e pronto, a equipa só agora está a recuperar do abalo que sentiu no mercado de inverno com a saída do André Luiz e do Cleiton, que já agora foram para a Olimpíada. O Mendy Lebar deve ter adorado a maneira como eles batem palmas, porque para jogar não foram para lá certamente. Uh, mas pronto, como eu disse, acho que vamos ficar abaixo do objetivo inicial, que seria a tal época tranquila. Eu, com época tranquila, assumo sempre ali primeira metade da tabela. Uh, Acho que eu tive uma conversa com vocês dois, foram os primeiros convidados do Rio Ave Pod, e acho que muito provavelmente vocês irão acertar no vosso guess no início, quando tivermos a conversa, porque eu julgo que vocês tenham dito alguma coisa à volta do 11º lugar como aposta para a colocação final do Rio Ave. E eu acho que caminhamos mesmo para esses lugares. Um, Tivemos um momento de viragem há pouquíssimo tempo, que coincidiu com vários momentos. A mudança de sistema, uh, como é que é de dizer, o assédio dos mídia ao Sotiris Tsiladopoulos e também, ou seja, afirmando que ele já estaria despedido. Eu gostava de perguntar, João, o que é que tu consideraste que mexeu mais, o que é que abanou mais com esta equipa para que nós passássemos de um momento tão negativo para um momento, a equipa sensação do mês de março. Sim. Eu acho que, e isto é, digamos, pela importância, seria o tema central de uma conversa. Ou seja, temos que ter esta conversa, embora há uma parte sobre a qual eu tenho dúvidas e, portanto, se calhar nunca vou esclarecer essas dúvidas. Há aqui duas questões que eu acho que muitos riovistas associarão e eu vou distinguir. Uma é a mudança tática. Aconteceu uma mudança tática no Rio Ave e isso teve implicações. Depois há o pseudo-despedimento, ou antes há o pseudo-despedimento do Sotiris, portanto, isso também teve consequências. Provavelmente teve consequências na mudança tática e na escolha dos jogadores. Portanto, ponto 1, o pseudo-despedimento é um facto relevante para esta conversa. Esse pseudo-despedimento pode ter tido estas duas consequências. A mudança tática, portanto, ele acordou, viu, percebeu que alguma coisa ia acontecer e mudou. E a segunda é a questão da escolha dos jogadores. Portanto, ele está muito mais assertivo na escolha dos jogadores. Havia jogadores que sistematicamente entravam e que se percebia que não davam o seu contributo. Pronto, estou a falar de um Liavas, estou a falar de um Papacanelo, e não só, mas pronto, de um Omar, por exemplo, só para não perceber que há alguma coisa contra os jogadores gregos. E, portanto, esse facto para mim é objetivo. Depois, há uma coisa que eu não consigo explicar, mas que me parece que nós concordaremos os três, que é a equipa hoje tem uma atitude em campo que não tinha há
4, 5, 6 semanas nós éramos lentos, perdíamos os duelos, parecia que havia falta de empenho dos jogadores, chegávamos sempre tarde à bola. Havia ali uma espécie de uma desinspiração coletiva, um adormecimento coletivo, e hoje não se nota. Para isso eu não tenho explicação. Não sei porquê, porque realmente opa, não é o Nikitcher que mudou isso. Quer dizer, reparem uma situação. O, 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 o central mais aguerrido que nós tínhamos foi o que saiu, que era o Petraço, independentemente das questões técnicas. O central que entrou para o lugar dele, o Mancha, não é tão aguerrido como o Petraço. O Petraço a característica dele é estar ali sempre a 100%. Portanto, portanto, esta segunda parte eu não tenho explicação. Se vocês quiserem juntar argumentos, porque a equipa hoje está diferente. E o Rio Ave, que nós estamos a ver hoje e que esperamos ver agora no sábado, frente ao Alverca, não é? É um Rio Ave que é uma soma disto. Portanto, um novo sistema tático, com novos jogadores, o sistema tático é muito importante na questão do meio campo, não quero também monopolizar a conversa, mas sobretudo esta atitude diferente, parece que há uma alegria dos jogadores. Termino dizendo, há quem associe este último facto à saída do Cleiton e do André Luiz, eu acho injusto, porque me parece que eles mais ou menos também davam o seu melhor em campo, portanto, fico por aqui porque eu conseguiria falar uma hora sobre este assunto, sem me interromperem. Eu agregava aí aos momentos que contribuíram para a mudança. A despedida coincide com a despedida, a pseudo-despedida do treinador, a mudança tática e também já agora com a conversa que um grupo de adeptos teve com o plantel após o jogo com o Braga. Acho que também terá tido importância, até mais na atitude que os jogadores demonstram em campo, acho que pode ter sido importante. Não sei se o Daniel vai dizer não. Efetivamente, não concordo com nada disso. Daniel? Não concordo com nada disso. Pronto, eu não queria ser muito repetitivo, para além do que o João já disse, concordo também com quase tudo que ele disse. Mas gostava de explorar a questão do Cleiton e do André Luiz. Ninguém põe em causa que são bons jogadores para o Rio Ave, mas da mesma forma que é muitas vezes debatido a pertinência e a relevância de Ronaldo na seleção, e ninguém está a dizer que ele não é um grande jogador, que não tem ótimos números, um historial enorme e que ainda marca muitos golos, mas aquilo que ele acrescenta versus aquilo que ele retira, eu acho que temos aqui um caso em todo semelhante, sem querer comparar dimensões de jogadores. Um, eu acho sinceramente que se nós compararmos o André Luiz com o Bezerra, eu acho que o Bezerra, na sua globalidade, aquilo que oferece à equipa é muito mais do que o André Luiz oferecia. Ou seja, o André Luiz oferecia num para um velocidade, obrigava basicamente a equipa a jogar naquele modelo de jogo em que é chutão para a frente, são 9 jogadores que defendem, André Luiz e Cleiton lá à frente, chuta a bola para a frente e o André Luiz corre e o Cleiton encosta, que eram incríveis a fazer isso, mas as equipas já acabavam por conhecer um bocadinho esse modelo de sistema de jogo. O que o Bezerra vem acrescentar é um jogador muito mais coletivo, muito mais de toque, muito mais de classe, tem velocidade, mas não tanta como o André Luiz, e acaba também por compensar a equipa no momento defensivo, coisa que o André Luiz não o fazia, e faz com que a equipa consiga sair de outra forma. Portanto, eu acho sinceramente que, apesar de reconhecer o enorme valor, principalmente que o André Luiz tem, eu acho que a equipa não ficou assim tanto a perder com a entrada, o ingresso do Beleza em detrimento do André Luiz. Não olhando tanto do Bezerra, não olhando tanto para a questão do Beleza, mas mais para a questão do, do Bezerra. Gostava de também só frisar um ponto que o João fala. Para mim, a alteração do sistema tático é importantíssima e faz-me lembrar também, fazendo aqui outro paralelismo, da mesma forma que quando o Federico Varanda, já em, em completamente sufrágio e completamente desesperado, vai buscar a Braga e paga 15 milhões pelo Ruben Amorim, eu acho que o Sotiris, já na sua fim de linha no Rio Ave, diz: vou tentar fazer algo novo e a única coisa que consigo fazer, para além de alterar alguns jogadores, é mudar o sistema tático.
e acaba por funcionar, e acho que todos reconhecemos, desde que há uma mudança tática na equipa, com a inclusão de novos jogadores e novas dinâmicas, o Rio Ave acabou por alcançar, isto é factual, melhores resultados, mas também melhores exibições. E eu até acho que foi mais importante a mudança tática e a mudança das dinâmicas da equipa, os movimentos, do que propriamente os reforços que chegaram. Efetivamente, nós tínhamos uma equipa que na primeira fase da temporada jogava para dois jogadores se destacarem. Não sei se a ideia era vendê-los o mais rápido possível. Não, não diria, porque para onde eles foram, certamente não foi a necessidade de fazer dinheiro que a SAD tinha. Mas pronto, acredito mais que nos primeiros 2 momentos que falei, também não vale a pena explorar muito mais o assunto, vocês já esmiuçaram. Só 30 segundos, Tiago. Em relação ao Daniel, eu acrescento, e também se calhar em relação ao que tu estás a dizer, acrescento, Lerma, acrescento o seguinte: toda a gente reconhece que a equipa jogava para André Luiz e Cleiton, ou sobretudo para o André Luiz, que depois jogava para o Cleiton. Mas a culpa era do Sotiris. Ou seja, eu acho que aqueles jogadores não sabem só fazer aquilo. Quer dizer, eles estavam a fazer aquilo E agora o Tiago disse que se calhar o Sotiris tinha indicações para fazer aquilo, para valorizar os jogadores, para os vender, para os não sei quê. Mas aqueles jogadores, o André Luiz sabe fazer mais do que aquilo que, aliás, na Amadora ele fazia diferente do que fazia no Rio Ave, e o Cleiton, nós tivemos dezenas de jogos com o Cleiton, e ele também sabia vir atrás, também nos cantos, quando havia cantos, ele era o primeiro a estar ali no primeiro poste e a cortar, portanto, eh, há ali, o que havia era uma excessiva dependência daquele sistema tático que o Sotiris parece que não tinha não sabia mais, ou então realmente não podia fazer mais, explorando eu aquilo que estava a dizer o Tiago. Efetivamente, pá, eu não ficaria surpreendido se aparecesse agora Playmaker, qualquer coisa assim, a dizer que o André Luiz foi o jogador mais rápido que esteve presente na Liga 25-26. E assim sendo, eu percebo a aposta no contra-ataque, mas era tão pouquinho, a equipa jogava tão pouco. É que não era uma equipa que jogava bem em transição, era uma equipa que atirava a bola para a frente e salve-se quem puder, se ele tem a bola. Um bocado por aí. Neste momento, assim, a mudança tática teve importância. A chegada de jogadores neste mercado também é relevante. E eu aqui vou, para não esgotar já, para não meter já a carne toda no assador, vou passar a bola, porque eu acho que este foi dos mercados que, que até nos correu melhor. Fomos buscar alguns jogadores que podem acrescentar e que estão a entrar na equipa de um modo mais rápido e a apresentar resultados. Não sei se tu concordas, eu acho que sim, acho que é fácil de concordar. Nós fomos buscar muita gente agora no mercado de inverno e muitos deles estão presentes no 11 e a jogar na equipa. Há quem não esteja presente no 11, mas os poucos minutos que lhe são dados, ou poucos, ou médios minutos, ou muitos minutos, são bem aproveitados e apresentam ter pormenores, demonstram capacidade para jogar na equipa e nesta liga, João. Queres que eu comece? Sim, sim, tu fizeste aquela, Sim, sim, aquela. não, todo. Não, olha, eu por acaso não concordo. Tu achavas que. Eu não concordo. Portanto, vamos lá, para não haver depois comentários de. Obviamente que eu estou super feliz com o que está a acontecer. Mas acho que nós temos muita sorte. O que está a acontecer há aqui uma dose muito grande de sorte. Os reforços não são. Pá, quem diria que este Beleza tem um percurso longo já no futebol? Em Espanha agora até fazem notícias sobre ele, que ninguém sabia quem ele era. Pá, o Tumble, eu acho que o único jogador que eu vejo que trouxe alguma coisa à equipa, e repara, só há um para mim. Bem, o guarda-redes. Que queria fazer uma exceção. O guarda-redes. É uma surpresa.
Eu achava que tínhamos enfiado um Barreto. Onde é que veio este guarda-redes? Ele veio do futebol da segunda divisão polaca, ou não sei quantos. Portanto, quero já fazer aqui a justiça. O guarda-redes, não sendo tão bom como o Mista, está quase ao nível do Mista. E mais, o Mista tem aquele problema com os pés, que às vezes fica um bocadinho nervoso, e este, até agora, isso ainda não chegou. Também a equipa joga menos para trás. Pronto. Mas, tirando o guarda-redes, eu acho que só o Bezerra é que é um jogador diferenciado, como agora se diz. Os outros jogadores, pá, estão lá e estão a jogar, mas eu não vejo, sinceramente, que o Mancha seja melhor que o Panzo, ou que o. Enfim, não quero. Acho que está a correr muito bem, mas pronto, as coisas também têm, de vez em quando também têm que correr bem, não podem correr sempre mal. Mas tivemos muita sorte com estes reforços, é a minha opinião. Com os reforços, não. Estamos a ter sorte no geral. Os reforços não foi grande sorte, segundo o que estás a dizer. Vou passar a bola ao Não, eu estou a dizer Daniel. com o rendimento que eles estão a dar à equipa e com a prestação que eles estão a dar à equipa, porque eu acho achava e acho que eles não eram jogadores que pudessem fazer essa diferença em campo e realmente eles são titulares e estão a fazer alguma diferença. E eu vou refutar o que tu disseste, mas antes quero ouvir o que o Daniel vai fazer, que assim, se ele concordar contigo, eu dou já porrada nos dois. Daniel? Eu concordo em parte com o João. Eu lembro na época que nós descemos, nós fomos buscar um Júnior Brandão, ou lá que era assim que se chamava, não era? Ninguém sabia muito bem de onde é que ele veio. Eu lembro perfeitamente daquele lance com o Nacional na penúltima jornada, já no tempo de compensação, que temos o Nelson Monte até se ajoelhar, como é que é possível ele falhar isto? Eu acho que concordo com o João um bocadinho com este Beleza, porque nós vamos olhar para o percurso do Beleza e nunca foi uma pessoa que marcasse assim tantos golos. Uh, mas tem-nos surpreendido e ainda bem, como o João diz. Eu concordo, o Bezerra para mim é um jogador fenomenal e não esquecer que ele tem 23 anos, se não me engano, é exatamente, tem 23 anos. Acho sinceramente que é um excelente ativo e não fica muito atrás na globalidade daquilo que pode oferecer à equipa face ao André Luiz, muito sinceramente. Apesar de não ter os números que o André Luiz tem a nível de assistências e golos, mas eu acho que oferece muito mais que o André Luiz. Depois, relativamente ao resto, o Gustavo Mancha, também concordo com o João, não acho que é muito mais jovem, ok, mas em relação ao Pans, acho que não acho que seja nada extravagante. Olha, E ó, depois temos Daniel, um conjunto. eu acho que o Web é melhor central do que o Mancha, embora o Abbey agora esteja a jogar a defesa esquerda, não é? A defesa E esquerda. bem. Mas eu gosto do Abbey como central. Desculpa interromper, Uh, continua. sim, e vi que concordo em parte contigo, mas eu acho que sinceramente que o Mancha pode vir a ser um excelente central. Estamos a falar de um jogador que tem 21 anos, pá, é esquerdino, como o Abi, é mais alto, pá, tem aquelas maluquices, aqueles passos que ninguém compreende o que é que ele quer fazer, sem indicação, não consigo compreender, mas em regra geral concordo contigo. O único diferenciado, acho sinceramente que é o Bezerra, até o guarda-redes, que eu também subscrevo o que tu dizes, eu acho que é um tiro no escuro. Eu acho que ele não tinha nenhum jogo este ano, ou pouquíssimos jogos, que tinha esta temporada não tinha nenhum jogo, ou seja, acaba por ser um bocadinho um tiro no escuro como é que ele se iria comportar. Uh, Certamente, se calhar, com o tempo, a coisa poderá desmentir e tornarem-se os melhores jogadores do mundo e nós dizermos, afinal, nós temos uma equipa de scouting incrível. Acho que é um enorme risco. O que nós fizemos, principalmente no momento delicado que vivíamos, portanto, a nível de destaque o Bezerra, mas de resto, eu olho, tinha experiências com o Buta e o Buta parece que conta para Mac nos treinos, portanto, é o que eu digo. Só subscrevo quase nem entendo o que o João está a dizer. O Nikit será o melhor reforço de inverno. Já cá estava, Não, não é? eu sei que estava, eu sei, mas pronto, para mim, vale o que vale, é uma provocação, mas o Nikit é o melhor jogador, o melhor reforço de inverno. Desculpa, Tiago. Opa, Pá, foi uma olha, decisão difícil, porque tínhamos o Liavas Ah, como, pois foi, como, como desculpa. concorrente. e eu Caramba. efetivamente sempre achei que o Nikita merecia mais tempo, mas agora que ele tem estado em campo, nota-se alguma diferença e entre ele e o Liabas. Mas também achei, estava à espera de um bocadinho mais do Nikita, para ser sincero. Acho que às vezes está ali um bocado desconcentrado. Agora, bem, eu disse que foi, provavelmente desde que temos SAD, foi o nosso melhor mercado. E eu acho que eu continuo, depois de me ouvir, continuo com a minha opinião. Ok,
foi tudo apostas um bocado inseguras, achamos nós. Não é? Se calhar daqui a uns anos estamos a dizer que o Rio Ave tinha uma equipa, o grupo tinha uma equipa de scouting fantástica, mas efetivamente eu não me lembro de um mercado em que nós tínhamos, desde que temos estado, em que nós tínhamos ido buscar tanta gente que integrou logo o 11 da equipa e que foi tendo minutos, e vocês ainda não falaram do Ryan Guilherme, que, ok, ainda não é uma afirmação, mas acho que toda a gente. Não foi nenhuma vez titular. Acho que esse deve ser o critério, porque nós temos que usar um jogador que já está cá há 6, 7 semanas e não foi nenhuma vez titular, E ele não tem culpa. Sim, mas, mas ó não me Tiago, permite que eu faça uma avaliação dele. Não me permite que eu faça uma avaliação dele a um nível que eu diga assim: este jogador tem 90 minutos ou tem 70 minutos e eu possa vê-lo com alguma análise, digamos assim. Certo, mas e eu no aposto. deixa-me só dizer uma coisa, ó Tiago, que é, no primeiro ano da SAD também foste buscar muita gente que entrou diretamente para o jogo, foi uma formulação muito grande, portanto, entraram 4 jogadores deste mercado, que são bastantes, mas também por inerência não tinhas outras opções para meter, perante o que saiu. Certo, E a lesão do Aguilera e a lesão do Mista. E a saída do André Luiz e do Cleiton, portanto, tinham que entrar obrigatoriamente outros jogadores. relativamente ao Rei Guilherme, como eu estava a falar, acho que os três concordamos que já há algum tempo que desejamos vê-lo jogar a titular. Se não for para mantê-lo, pelo menos para experimentar e ver o que dá, porque ele efetivamente demonstra nos poucos ou médios minutos que vai tendo, demonstra capacidade para ser ali o box-to-box desta equipa. Depois temos o Beleza, que eu concordo convosco, ele veio de uma. Não é como nós irmos, como já fomos no passado, buscar gente como o Gel Sandal ou o Carlos Mané. Claro que são. Estamos a ir buscar jogadores desconhecidos, mas pá, 5 golos, vamos dizer o quê? Estamos a dizer que o Bezerra é o reforço do momento. Ok, eu percebo, tem jeito de mais bolas paradas, mas efetivamente já falhou um penalti e também as oportunidades que já teve em enfrentar a baliza, se calhar também já devia ter justificado marcar um golito, digo eu. Então estamos a retirar mérito ao Beleza e a dar mérito ao Bezerra, porque o Bezerra tem um toque de bola melhor, quanto a mim, mas pronto, estamos aqui para divergir às vezes, tem que ter mais piada, não é? Uh, mas é um bocado por aí. Agora, relativamente ao Mancha, é epá, quem saiu da equipa foi o Petrasso, que na minha opinião também era um jogador que não me interessa, ele preocupava-se demasiado com coisas que a mim não me interessam durante o jogo. Quem saiu da equipa foi o inglês, não sei qual é não sei qual, já não me O lembro do Panzo, nome dele. o O Panzo. Panzo, o Jonathan Panzo. Epá, eu acho que ele se destaca mais do que o Petraço ou o Panzo. Acho que ele agrega na equipa. O Mancha, efetivamente, como o Daniel disse, às vezes ele tem uns passes que não se percebe muito bem para quem é que é a bola e a cruzar um bocadinho antes do meio-campo. Mas não é só ele, já vi vários jogadores a terem aquele passe e eu não percebo o porquê. Aquilo, pá, não sei se é orquestrado pelo maestro. Sei que para mim não faz sentido, mas pronto, eu acho que nós temos reforços. Já agora, em relação ao guarda-redes, e ele não é melhor que o Mista, mas eu também não o acho pior. Acho que ele tem características em que é melhor que o Mista e o Mista tem outras que será melhor do que ele. Mas pronto, acho que não ficamos a perder com a troca de guarda-redes e acho que a maioria dos que entraram em comparação com os que estavam cá, à exceção feita ao ponta de lança, acho que nós ficamos a ganhar. Agora, pá, o André Luiz e o Bezerra, ok, ficamos a perder também, mas acho que a equipa neste momento como está a jogar pode dar outras coisas, o Bezerra. Uh, Pedíamos agora para fazer uma avaliação ao que tem sido ao que tem sido esta equipa desde o início, sendo que parece que já nem é a mesma que jogou a primeira volta, e também ao treinador.
Já agora, só aqui um momento, não sei se vocês vão querer comentar ou não, mas há outra coincidência com a mudança de paradigma no Rio Ave Sado, que foi a integração do Bruno Alves. João? Pois, o Bruno Alves ainda não eu até acredito que ele tenha tido uma integração vantajosa, ou seja, que ele seja um elemento a agitar o balneário e com a sua garra, até porque só Tiris pelo perfil é um tipo muito mãos nos bolsos, ou seja, muito mais mole, e talvez o Bruno Alves possa ali ser um agitador, um provocador no bom sentido. Relativamente, para ser muito breve, relativamente à questão do Sotiris, em relação à equipa, acho que já falamos bastante, em relação ao Sotiris, eu tenho feito esta brincadeira e continuo. Pá, ao Sotiris 1, eu dou uma nota muito negativa, e para mim já não seria treinador do Rio Ave, tem que ser coerente. Portanto, eu escrevi isso, portanto, não vou agora voltar atrás, está escrito. Em relação ao Sotiris 2, que é o novo treinador do Rio Ave, epá, acho que sim, acho que ele está a fazer um trabalho que nos vai permitir, é uma espécie de petit que vai permitir manter na segunda divisão. Portanto, o Sotiris 2 tem o meu apoio. O que teria sido se tivéssemos mantido o capuz. Daniel? O que tu foste lembrar, que deves ter pesadelos. Eu subscrevo a primeira parte do João, mas não consigo fazer uma separação de Sotiris 2 com Sotiris 1. Portanto, para mim, ele acaba a temporada e para mim é premiado com a ida para o Olympiacos. Eu acho que merece isso. Relativamente ao Bruno Alves, pá, pode ser uma pessoa super, super competente, mas eu não quero acreditar que haja um fazedor nato que ao final de 3 dias consiga converter a sua energia em um empate e três vitórias. Obviamente que poderá trazer benefícios para a equipa, mas eu quero acreditar da mesma forma que não acho que há um grupo de adeptos que berra e que faz com que a equipa jogue. Também não quero acreditar que seja uma pessoa que berra alto e que faça a equipa jogar. Pode mexer um bocadinho, mas não seja o principal. Bem, efetivamente ele está no momento de viragem, eu não sei se tem influência ou não, mas ele, que de facto é um gajo de grupo, um tipo de grupo, se calhar não usei a terminologia correta, mas depois É me em grego, é em correspondem. grego. É um gajo em grego. E ele sempre foi um jogador de grupo, cria bom ambiente, pelo menos Os com os da equipe, companheiros de equipa, não é com com os os outros. componentes, exatamente. Eh, mas pronto, pode não ser necessariamente a berrar, mas pode unir o grupo nesse sentido. Relativamente ao Sotiris, eu vou-lhe dar um 10, eh, muito pelo que ele tem feito, mas é um 10 menos. Aliás, vou-lhe dar um 9,5. E assim fechamos. Rio Avistas foi o especial Rio Avíssimos, reta final. Por favor, subscrevam o canal. No próximo jogo com o Alberto. Depois do apito final, falamos nós. Um abraço. Um abraço, até à próxima. Um abraço.